Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Às vezes nós desprezamos a presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo você não consegue ver, você não consegue tocar, mas você consegue sentir. É como o ar que você respira. Faz assim, ó. O Espírito Santo é mais ou menos assim. Você não vê, você não toca, mas você pode sentir. Fecha teus olhos mais uma vez. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. A Tua palavra nos garante que é só o Senhor que traz paz ao nosso coração. Que neste momento, todos nós que estamos aqui, debaixo desse mover, reconhecendo a Tua presença, que nós sejamos cheios agora da Tua paz, a paz que excede o entendimento, a paz que transcende todas as coisas. Ministra as nossas vidas nesta noite, Espírito Santo, e que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Obrigado. Quando eu estava preparando essa ministração, eu já sentia que ia ser difícil. Obrigado. Não é Coca-Cola hoje? Eu já sentia que ia ser difícil. Porque é o primeiro dia das mães que eu passo sem a minha mãe. Oh, meu Deus. Por isso, se você tem a sua mãe, valorize a sua mãe. Ame a sua mãe. Honre a sua mãe. Porque a vida é assim. Assim como a minha, a sua também não é eterna. Mas enquanto nós estamos vivos, enquanto nossa mãe está viva, nós podemos demonstrar esse amor. Mas a minha mãe está no céu. E hoje eu estou sendo consolado pelo Espírito Santo. Eu só estou dando tempo para eu me recuperar, para poder ministrar uma palavra ao teu coração. E eu já estou recuperado. Quantos aqui entendem que a sua mãe é uma bênção? Dê um aplauso ao Senhor pela vida dela. Mãe é uma bênção. É um canal de bênção de Deus para as nossas vidas. Provérbios capítulo 23, versículo 22, diz o seguinte: ouve o teu pai, aquele que te gerou, mas não despreze a tua mãe. Diga, não despreze a tua mãe, mesmo quando ela estiver envelhecendo. Porque tem muita mãe que já passou da casa dos 40, dos 50, dos 60 e estão sendo colocadas de lado. Não, se você é crente, se você vive o princípio de Deus, você precisa entender isso. Não despreze a tua mãe, mesmo quando ela estiver envelhecendo. Olha para a tua mãe e veja se ela está nova ou se ela está velha. Nova, velha, não importa, você não pode desprezar. Porque a mãe ou a pessoa, quando vai ficando velha, ela vai fazendo algumas coisas diferentes. Eu lembro da minha mãe aqui na igreja, e você sabe que aos domingos a gente apresenta os visitantes, né? E os visitantes ficam de pé. Minha mãe, quando ela já estava ficando velha, e ela estava ficando velha já faz tempo, na hora de apresentar os visitantes, ela encasquetou que uma pessoa que estava aqui já há mais de 2 anos era visitante. E aí começou a chegar a ala em que essa pessoa estava em pé, eu não sei porquê.
E o apóstolo perguntava: aqui na sala, alguém nos visita pela primeira vez? Minha mãe levantou e falou: apóstolo, ela falava: eu não, pá, você sim. E queria apresentar a mulher que já estava na igreja um tempão. Mas nem por isso a gente pode desprezar as nossas mamães que estão ficando velhas. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então diga assim: mamãe, eu te amo. Está com vergonha de falar? Se fosse tua compromissada, você diria: meu amor. Só porque é mãe, diga com vontade, igual o cliente, diga: mãe. Não, diga: mamãe, eu te amo. Se isso é verdade, dê mais um aplauso a Jesus. Mas mãe só é mãe por causa do quê? Dos filhos. E tem muitos filhos relatados aí na palavra de Deus que servem como ícones, como colunas, como exemplos e referência para nós. A palavra de Deus está tomada de grandes exemplos de mulheres, homens e mulheres de Deus. E hoje, eu e você, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a vida de três grandes personagens. Três grandes personagens: Moisés, Samuel e Timóteo. Aí você fala: mas hoje não era para trazer a mãe? Amanhã não é dia das mães? Sim, mas antes eu preciso falar dos filhos. Esses três aí foram ícones, reconhecidos até os dias de hoje. E nós aprendemos com suas vidas, somos direcionados por seus exemplos, somos impulsionados por causa do caráter de cada um deles, somos motivados por conta de suas condutas. Mas nada disso aconteceria se eles não tivessem mães. Aliás, eles não teriam nem nascido se suas mães não tivessem existido. Tem alguma mãe aqui nesse lugar que possa fazer assim, ó? Mãe, faz assim. Só você que é mãe. Mãe, faz assim. Todas que são mães. Eu quero dizer que vocês geraram homens e mulheres que vão fazer a diferença nesse Brasil. Vocês geraram pessoas que vão transformar a história dessa nação. Então eu quero dizer que você é muito importante. É tua mãe, Fernando? É sua mãe? Ela que te aguentou todo esse tempo. Meu Deus, essa mulher merece um aplauso. Você pode dar um aplauso, Senhor? Porque só eu e mais algumas pessoas aqui sabem quem o Fernando era e no que Deus transformou. Parabéns, viu, mamãe? A senhora é um exemplo de fé e de perseverança. Graças a Deus por isso. Amanhã comemora-se o Dia das Mães. E hoje eu quero homenagear essas mulheres extraordinárias que fizeram e fazem toda a diferença na vida dos seus filhos. E eu quero falar sobre três coisas que mãe precisa ter. E até quem não é mãe um dia será. Um dia será mãe. Vocês aqui, ó, serão mães, sabia? Serão mães. Vocês serão mães. Você vai demorar. Porque para ser mãe precisa fazer uns negócios. E eu não quero que você faça esses negócios. Três coisas básicas que mãe precisa ter. A primeira: mãe nunca, jamais pode desistir dos seus filhos. Você que é mãe, você que será mãe, você não pode jamais, nunca desistir dos seus filhos. Êxodo capítulo 2, versículo 1 até o 3 diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, lhe o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Esses versículos que eu li aí, em Êxodo capítulo 2, faz menção a um menino, a um filho, uma grande personalidade, um dos maiores homens que já viveram nessa terra. Eu estou falando de quem?
Moisés. Tem uma peça, não tem? Moisés, exatamente, Moisés. Esse foi um cara na sua época. O bebê, ele foi escondido pela mãe num cesto e deixado num rio. Um menino que teve uma vida de luxo no Egito e foi criada pela filha do faraó, mas que nunca se esqueceu a sua origem. Um homem que viveu como pastor de ovelhas por 40 anos. Um homem que conversou face a face ali com Deus, diante de um arbusto que pegava fogo. Um homem que enfrentou o rei do Egito corajosamente, pedindo que os israelitas fossem libertados da escravidão. Um homem que, sob orientação divina, anunciou as 10 pragas que viriam sobre aquela nação. Um homem que liderou os israelitas na grande saída, no êxodo do Egito. Um homem que Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Um homem que transmitiu os 10 mandamentos, que até hoje consta aí na tua Bíblia, ao seu povo. Sim, esse cara era Moisés. E não é de se admirar que esse homem chamado Moisés é admirado pelas 3 religiões que mais têm influência sobre a humanidade nos dias de hoje. Moisés é respeitado pelos judeus, Moisés é respeitado pelos muçulmanos, e Moisés também é respeitado por nós, cristãos. Então ele não era qualquer pessoa, Moisés era o cara. Mas antes dele ser o cara, ele era filho, diga, filho da mãe. Não é palavrão, fala, filho da mãe. Não é palavrão, Moisés era filho da mãe. Ele era filho da sua mãe, que se chamava Joquebede. Isso é quase um palavrão. Você tem uma mãe que se chama Joquebede? Meu Deus, tem alguma mãe que se chama Joquebede aqui nesse lugar? Graças a Deus. Mas Moisés era o cara, mas ele era filho da mãe. Moisés fez tudo isso mesmo que eu mencionei há pouco. Porém, nós não podemos esquecer que para fazer tudo o que ele fez, para ser reconhecido da forma como ele é, ele precisou da intervenção de Deus e de alguém muito especial na vida dele. Sabe quem? A mamãe, Joquebede. A sua mãe foi fundamental para que ele se tornasse naquilo que ele se tornou. Joquebede é um exemplo de mãe que ousou lutar pela sobrevivência do seu filho, que não desistiu do seu filho, mesmo diante de uma situação muito adversa. Você sabe muito bem do que eu estou falando. O povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. Porém, mesmo debaixo de muito trabalho, de muita chicotada, o povo de Israel crescia, se multiplicava muito nas terras do Egito. E isso começou a chamar a atenção do faraó. E ele começou a se sentir ameaçado. Porque se o povo de Israel estava crescendo dentro do Egito, isso poderia se transformar numa grande ameaça. E poderia colocar em xeque o reinado do Egito e isso parar nas mãos dos israelitas. Faraó manda fazer o que então? Chama as parteiras e diz o seguinte: se nascer homem, mata. Se nascer mulher, deixa viver. As parteiras não ouviram os decretos do faraó. E aí chega um momento que o faraó diz o seguinte: tudo bem, as mulheres não estão pedindo ajuda das parteiras, mas a população continua crescendo. Então, o decreto é o seguinte: a partir de agora, toda filha que nascer, sobrevive. Mas se nascer menino, joga no rio. Joga no rio para os crocodilos comerem, para jacaré comer, para cobra comer, para morrer. Porque não pode continuar crescendo esse povo escravo. Porque coloca em risco. Meu irmão, é aí que entra uma mãe. É aí que Joquebede entra na história para transformar a vida de um menino chamado Moisés. E ela não desiste do seu filho. Mesmo debaixo de um decreto, mesmo sob ameaça,
ela passa por cima de tudo e de todos, e ela dá um jeito para que o seu filho tenha uma chance de sobreviver. Ela então prepara um cesto, e ela então veda esse cesto, impermeabiliza esse cesto com betume, com piche, coloca Moisés dentro desse cesto e coloca no rio. Aí entra a parte de Deus. Deus então provê um escape para Moisés, a filha do faraó encontra, é tratado, enfim, você conhece a história. Aonde eu quero chegar? Uma mãe de verdade jamais desiste do seu filho. Uma mãe, verdadeiramente mãe, mesmo diante de uma situação adversa, mesmo quando tudo está contrário, ela vai insistir para que o seu filho sobreviva a todo custo e a todo preço. Foi assim que aconteceu com Moisés. Ela arriscou a própria vida em prol do seu filho Moisés. Hoje você sabe da história de Moisés, hoje você tem as tábuas da lei, hoje você tem os 10 mandamentos, hoje você sabe sobre o mar que se abriu. Sabe por quê? Porque uma mãe se preocupou com o seu filho chamado Moisés. Mãe não é simplesmente aquela que pare, aquela que dá a luz, mas é aquela que não desiste dos seus filhos. Ela não deixa os seus filhos, ela não abandona os seus filhos, ela faz por onde que o seu filho tenha uma chance de sobrevida. E você acha que isso acontece só nos primórdios? Só acontecia porque a Bíblia faz menção? Entrei aqui, sentei do lado da Paulinha, e eu já tive um grande exemplo de uma mãe que não desiste dos seus filhos. Eu tive exemplo de uma mãe que com fé, perseverança e acreditando, fez e continua fazendo de tudo para que seu filho seja alguém. Está aqui, no nosso meio. É você, Vânia. Deus colocou no meu coração você. Fica de pé, Vânia. Pode ficar de pé. Essa mulher se chama Vânia. Ela tem um filho chamado Vitor. E tempos atrás, eu vou falar só para a igreja, tá? Porque é família, entendeu, Vânia? E família pode, não pode? Pode. Tempos atrás, esse filho da Vânia, que é um filho da mãe, né? Ele não estava 100% Jesus. Não é verdade, Vânia? Eu nem vou olhar para o filho agora. E eu encontrei com ela e falei assim: Vânia, e aí, como está seu filho? Ela virou para mim e disse: pastor, eu não desisto do meu filho, porque eu sei que ele vai se transformar num grande homem de Deus, e vai dar muita alegria para o Senhor, muita alegria para mim, e muita alegria para essa igreja. Eu ouvi, e acreditei mais ou menos, mas ativou meu lado espiritual que acreditou mais. Pessoas desacreditaram, situações estavam adversas e contrárias. E hoje, Vânia, fica de pé, filho da mãe. O Vitor está aqui. 100% Jesus, está até trabalhando, né? É verdade aquilo que eu vi no Banco do Brasil? Sabe o que é isso? Uma mãe que não desiste do seu filho sempre terá esperança. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida desse homem, dessa mulher? É assim! É assim! Se num primeiro momento a nossa mãe tivesse desistido de nós, se a tua mãe tivesse abortado você não estaria aqui. Você pode falar: minha mãe, pastor, o senhor não conhece a minha mãe. Não conheço, mas eu quero dizer que se ela tivesse desistido de você, você não estaria aqui. Não estaria aqui com a possibilidade de ser feliz, com a probabilidade de ser extremamente abençoado. Então eu quero te dizer, não importa como a sua mãe é hoje, importa que ela não desistiu de você, ela deu a luz a você, para que você tenha a oportunidade de ser feliz nessa terra. Quantos estão me entendendo? Digam amém, e dê um aplauso a Deus, o Todo-Poderoso. Mãe, que é mãe, não desiste dos seus filhos. Se você é mãe, não desista nunca dos seus filhos.
Pastor, mas está difícil. Mas eu quero te dizer, vai melhorar. Pastor, o senhor não conhece a minha história, mas eu conheço histórias muito piores do que a sua. Pastor, eu não estou aguentando mais. Aguenta, segura na mão daquele que é poderoso e aguenta. Mas você não pode desistir do seu filho. Pastor, mas meu filho é viciado. Ele vai continuar viciado. Só que por outra coisa. É por Jesus. Pastor, meu filho não tem jeito. Para você e para mim pode não ter. Mas para Deus tem. Eu pedi para dar um aplauso ao Senhor pela mãe do Fernando. Porque a gente conhece a história do Fernando. E hoje, o Fernando é um homem de bem. Transformado, remido pelo sangue. Porque sua mãe não desistiu. Cadê o Binhão? Viu o Binhão aqui? Binhão. Era uma porcaria, né, Binhão? Agora é mais ou menos. Mas a mamãe nunca desistiu. Não desistiu. E hoje está aqui. Pecador, mas remido pelo sangue de Jesus. Sabe o que é isso? Eu e você estamos aqui. Porque nossas mães não desistiram de nós. E você que é mãe, e você que será mãe, nunca esqueça disso. Não desista dos seus filhos. Ainda que a situação esteja adversa, ainda que a tempestade tenha se armado, não desista do seu filho. Dê a ele uma oportunidade de ser feliz, completo e realizado nessa vida. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Segunda coisa, uma mãe, além de não desistir dos seus filhos, como Joquebede fez em relação a Moisés, uma mãe, verdadeiramente mãe, ela consagra seu filho a Deus e não ao mundo. Essa história de, eu estou criando meu filho para o mundo, está amarrado, queimado e destruído em nome de Jesus. A gente não passa o que passa para criar para o mundo. Nós criamos para consagrar para Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: e Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, é a Ana falando, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana ansiava, desejava ser mãe, e ela apresenta essa causa diante do Senhor. Eu não sei se tem alguma mulher aqui que não pode ter filho. Ana não podia, e era estéril pela própria direção de Deus, mas ela se dirigiu ao próprio Criador, e ela disse ao Senhor: se atentares para a humilhação da tua serva, e me deres um filho, eu te prometo, Deus, que todos os dias da vida do meu filho vão ser para viver para o Senhor. Querido, preste atenção numa coisa. Você que é mãe, você não deu à luz para criar o seu filho para o mundo. Deus permitiu você dar à luz para que você apresentasse seu filho a Ele. Deus te deu a oportunidade de você ser mãe para que você apresentasse, consagrasse o seu filho a Ele. Não é para o mundo, não é para os prazeres dessa vida, não é para aquilo que pode fazer você ficar deslumbrado, é para Deus, é para Deus. Samuel foi o filho que Deus deu para Ana. Samuel, um filho que se tornou também um cara na sua geração. Samuel acumulou sobre ele as 3 funções principais de um homem da sua época. Samuel foi juiz, Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote. Sabe o que Samuel fez? Dá essa criança para a mãe, porque você não sabe cuidar, Lucas. Todo mundo olhou. Ah, não é sua filha que está chorando? Volta aqui para mim. Você sabe cuidar. Você tem assim, seu tórax é de mãe. Volta aqui comigo. Sabe o que Samuel fez também? Além de se tornar juiz, sacerdote e profeta,
Samuel restaurou a lei, restaurou a ordem e restaurou a adoração daquela nação. Sabe o que é isso? Estava tudo perdido, estava um caos em Israel. Não tinha ordem em Israel, não tinha adoração em Israel, ninguém mais buscava a Deus. Mas Samuel, aquele que a mãe consagrou ao Senhor, ele trouxe de volta a lei, a ordem e a adoração naquela nação. Sabe o que Samuel fez também? Ungiu como rei Saul. E sabe quem mais ele ungiu? Davi. Samuel, um filho de uma mãe que não criou o seu filho para o mundo, mas criou o seu filho para Deus. Tudo isso aconteceu na vida de Samuel. E através da vida de Samuel, porque Deus quis, claro, mas porque a sua mãe o consagrou a ele. Eu não sei a quem você foi consagrado. Eu não sei se sua mãe, na ignorância, te consagrou a alguma coisa ou a alguém. O que eu quero dizer é que nessa noite, a sua vida será reconsagrada ao único rei, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que se chama Jesus Cristo. Dê um aplauso a ele, por favor, em nome de Jesus. Essa história então de criar os filhos para o mundo, não é coisa de mãe, é coisa de qualquer outra coisa, mas menos de mãe. Mãe que é mãe, cria e consagra a Deus. Foi isso que aconteceu com Samuel. E por conta desse ato, Samuel foi quem foi e realizou o que realizou por conta dessa consagração. Meu irmão, o que eu quero que você entenda nessa noite é que nós, muitas vezes, quando se apresentam filhos aqui no altar e que a igreja é convidada a ficar de pé, muitas vezes você pode até ignorar esse ato e achar que não tem nada a ver, que não tem muita importância, que não faz sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido quando você apresenta ao Senhor voluntariamente, quando você consagra ao Senhor aquilo que Ele te deu, que são os filhos. E eu tenho visto que isso virou uma prática. Logo, logo, Benício vai ser apresentado e consagrado ao Senhor. Sabe o que isso garante? Garante, sabe o quê? Êxito na sua vida. Jean e Sully não estão gerando um filho para consagrar para o mundo. Eu estou fazendo questão de frisar essa frase porque eu cansei de ouvir. A criança começa a passar pela adolescência e começa a se deparar com algumas dificuldades. O pai e a mãe falam, é bom, porque eu estou criando é para o mundo mesmo. É para o mundo. Pai, mãe, não emita decretos dessa natureza na direção do seu filho. Nós não podemos criar os nossos filhos para consagrar o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo é cruel. O mundo quer matar seu filho. O mundo quer roubar seu filho. O mundo quer destruir o seu filho. Esse mundo é cruel, ele engana. Ele vem com cara de prazer, mas na verdade ele está transvestido, porque na verdade tudo aquilo é pecado. Esse mundo é cruel, esse mundo é egoísta, esse mundo não está nem aí para o que vai acontecer depois. E o depois tem a ver com vida eterna. Tem a ver com vida eterna. Então a segunda coisa que uma mãe precisa fazer é consagrar o seu filho a Deus e não entregar o seu filho ao mundo. E a terceira coisa, e última coisa que eu quero falar com você. Uma mãe, de verdade, ela ensina seus filhos sendo e não apenas mandando. Se você é mãe de verdade, se você for mãe um dia, ensine por exemplo, sendo e não falando. Você ensina muito melhor sendo primeiro do que só falando. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz o apóstolo Paulo. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo estava se referindo a Timóteo. Apóstolo Paulo não era pai de Timóteo, mas o apóstolo Paulo reconhecia
em Timóteo como se fosse o próprio filho, diante da postura que Timóteo tinha, de acordo com que ele foi ensinado por sua mãe, que se chamava Eunice. Timóteo é o exemplo de um filho que foi criado e ensinado pelos princípios de Deus, através da sua mãe Eunice e da sua avó Loide, que são conhecidas por piedade e fé. Timóteo foi tremendamente elogiado por Paulo, pelo conhecimento que ele apresentava diante das Escrituras. Timóteo foi preparado pelo próprio apóstolo Paulo para fazer uma grande obra, sendo conhecido como um grande evangelista. A reputação de Timóteo ultrapassava a região onde ele morava, a cidade onde ele residia. Timóteo, ele se torna missionário, deixa a sua cidade e segue o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque ele foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Quando você ensina sendo, o filho aprende mais rápido e melhor. É sempre assim. Eunice é uma mãe que educa o filho pelo exemplo e pelo ensino. Há quem diga que nada penetra tão profundamente o espírito humano quanto o exemplo. Por isso que eu digo sempre, você ser é a melhor maneira para você poder ensinar. Quando você age, você consegue ensinar muito melhor do que se você ficasse falando. Assim foi com Timóteo. Ele aprendeu com a sua mãe, ele aprendeu com a sua avó, através de atitude. Agora, mamãe, futuras mamães, não exijam dos seus filhos ou dos seus futuros filhos ser aquilo que você não é. Não dá. Você pode exigir que o seu filho seja exatamente aquilo que você tem sido. É assim que funciona. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz: recordo-me da sua fé não fingida. Apóstolo Paulo falando para a mãe Eunice e Loide: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que também habita em você, Timóteo. A avó e a mãe ensinaram o filho através de testemunho, através de ações. E eu quero encerrar dando um exemplo aqui. Eu sei que tem muitas mães na igreja. Teve uma rede de mulheres quinta-feira que faltou até souvenir, de tantas mães que tinham aqui na igreja. Mas eu tenho uma sogra. Se eu estivesse no mundo, as pessoas já dariam risada, né? Porque quando fala de sogra, fala mal, né? Mas eu tenho uma sogra, que ela caberia muito bem aqui, nesse texto aqui de Timóteo, como a avó dele, chamada Loide. A minha sogra, ela tem todos os filhos dela, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor e temendo ao Senhor. Todos os filhos, pelo menos todos os filhos que eu conheço, não tem outro, nem na velha dispensação, todos os filhos da minha sogra, meu cunhado, pastor Sandro, minha cunhada, quase pastora Silmara, minha esposa, pastora linda, maravilhosa, cheirosa Samara. Sabe o que é isso? Não é por mandar, vocês têm que ser. Eles aprenderam com exemplos, com atitudes, e é assim que tem que ser. Mamãe, seus filhos têm que estar aqui, seus filhos têm que estar consagrados ao Senhor, seus filhos têm que viver os princípios de Deus. E sabe qual é o resultado? Bênção sem medida. Bênção sem medida. Eu queria convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. 3 mulheres, Joquebede,
Ana e Eunice, mãe de Moisés, Samuel e Timóteo. 3 mulheres que fizeram a história, que transformaram suas gerações, e as suas histórias chegaram até nós nos dias de hoje. Sabe o que eu quero dizer a você? Mamãe, futura mamãe, que pode depender de você, da tua conduta, da tua perseverança, alguém que mudará e transformará a história dessa geração. A importância da mãe é fundamental e não pode ser desprezada jamais, jamais. E você, filho, por favor, reconheça a excelência da sua mãe, honre a tua mãe, porque tem promessa para você. Enquanto você honrar sua mãe, você terá os seus dias prolongados nessa terra, e tudo que você fizer, você será bem sucedido. Hoje, eu pedi que quem pudesse trouxesse as suas mães, para que você pudesse hoje fazer uma aliança, apagar as tristezas que mancharam a história de vocês, para que vocês recomeçassem um novo tempo. Hoje eu pedi para que vocês viessem com as suas mamães, porque alguns não têm esse privilégio. Vocês têm o privilégio, aqueles que têm a sua mãe aqui, mas aqueles que não têm, você precisa fazer algo por ela. E a pergunta que eu faço é o seguinte: você que tem mãe e a sua mãe não está aqui, por que ela não está? Porque talvez você ainda não tenha entendido que você é a porta do céu. Porta do céu. Porta do céu. Hoje você olha para mim e fala: o pastor Nobuyuki, eu não nasci num lar evangélico. Quando eu me converti, minha mãe disse: eu te respeito, não concordo, mas te respeito. Eu concordo, mas não. Eu te respeito, mas eu não concordo. Faça como você quiser. Quantos anos levou para minha mãe vir para a igreja? 8 anos. Para minha mãe aceitar Jesus. 8 anos. 8 anos. Para minha mãe dizer sim para o Senhor Jesus. Houve um momento, nesses 8 anos, que eu entendi que eu era a porta do céu. E eu precisava ser essa porta para colocar minha mãe no caminho. E o único caminho é Jesus. Desculpa, eu não estou aqui para falar dos nossos pontos de divergências. Eu estou falando aqui hoje sobre os nossos pontos de convergência. E o ponto de convergência que eu conheço se chama Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Se existe uma Bíblia só, eu estou falando do caminho, que é a verdade e a vida, Jesus Cristo. E durante esses 8 anos eu entendi que eu era a porta do céu. Era eu que ia colocar minha mãe no caminho chamado Jesus, que ia levá-la à salvação. Mas eu precisei mudar minhas atitudes. Filhos, não adianta falar. Você precisa ser, porque se você se tornar uma porta do céu, a sua mãe vai querer passar por essa porta, e você vai colocá-la no caminho chamado Jesus. Não queira convencer a sua mãe pela sua sabedoria. Não queira convencer a sua mãe pelo que você sabe de Bíblia. Convença a sua mãe sendo irrepreensível, amável, maravilhoso. Faz 5 meses que minha mãe morreu. 5 meses que minha mãe foi chamada para a glória. Eu não sabia que minha mãe estava doente. Ninguém sabia que minha mãe estava doente. Nós não desconfiávamos. Minha mãe vinha aqui para os cultos. Ela vinha para a rede de jovens todo sábado. E ela vinha para a rede de jovens porque ela era crente. Ela encontrou uma porta e ela foi colocada num caminho chamado Jesus. No dia que ela foi para a UTI, eu voltei de Manaus numa quarta-feira. Na quinta-feira ela entrou na UTI e eu nem sabia que ela estava doente. Quando ela estava em cima da maca,
ela me chamou e disse: filho, eu quero te dizer algo. Eu tenho orgulho de ser sua mãe. Eu tenho orgulho de ser sua mãe. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, filho? Sabe o que eu quero dizer para você, filha? Se você tem a sua mãe, deixa ela ter orgulho de você, deixa ela se alegrar por você. Seja o que a Bíblia diz que você pode ser. Seja uma porta do céu para colocar sua mãe no caminho que se chama Jesus. É o primeiro dia das mães que eu passo sem a minha mãe. Eu estou triste, eu estou com saudade, mas eu estou feliz porque minha mãe, ela morreu tendo orgulho do filho dela. Joquebede teve orgulho do seu filho chamado Moisés. Ana teve orgulho do seu filho chamado Samuel. Eunice teve orgulho do seu filho chamado Timóteo. E a sua mãe, ela precisa morrer um dia, e ela vai morrer um dia, mas ela precisa morrer tendo orgulho de você, tendo orgulho de você, tendo orgulho de você. Fecha teus olhos onde você está. Meu Deus, Espírito Santo, visita-nos nessa hora. Traz entendimento para esses filhos. Traz revelação para todos esses filhos, Deus. Para que suas mães sejam alcançadas, transformadas, tocadas, ministradas. E nessa noite, sobre as mães que estão aqui, que aceitaram o convite em estar aqui nessa noite, que não seja simplesmente um cumprimento de protocolo, mas que seja uma grande noite de todas as mães reconhecerem o Deus Todo-Poderoso. Que todas as mães hoje deixem os pontos de divergências de lado, que deixem as crenças de lado, e que se concentrem num único ponto de convergência, chamado Jesus Cristo. Faz a tua obra, Espírito Santo. Faz a tua obra nessa noite, em nome de Jesus. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó, elas cairão. Se tem alguma muralha hoje sobre a vida do seu filho, você que é mãe agora, eu te convido a declarar profeticamente que toda muralha agora cai por terra. Em nome de Jesus, nós declaramos filhos libertos, nós declaramos filhos de Deus, em nome de Jesus. Você que é filho está aqui nessa noite. Se sua mãe ainda está presa por muralhas, declaramos muralhas sendo quebradas agora em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor.
cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Nós levantamos seu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar. Elas ruem, é pela tua bondade, Deus. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso. Amanhã é dia das mães. E a maior alegria para um filho é servir a Deus juntamente com a sua casa. Joquebede, Ana e Eunice tiveram filhos brilhantes, maravilhosos, que até hoje marcam a história. Mas sabe qual a semelhança dessas mães? Sabe qual a semelhança que tinha Joquebede com Ana e com Eunice? Não eram os filhos brilhantes que elas tinham, era o Deus santo e poderoso que elas serviam. Essa era a semelhança. É por isso que os filhos delas foram tão usados por Deus. É por isso que seus filhos eram extremamente importantes para a história, porque elas tinham algo em comum: o Deus a quem elas serviam. Mamãe, você que está aqui hoje pela primeira vez, eu não estou falando de igreja, eu não estou nem falando de doutrina, eu estou falando de Deus. Sabe o que a tua Bíblia diz sobre Deus? Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, diz que Deus, Ele é a rocha, diz que as suas obras são perfeitas, que todos os seus caminhos são justos, diz que Deus é fiel, que Ele não comete erros, que Ele é justo e Ele é reto. Sabe o que a tua Bíblia diz, mamãe? Lá no Evangelho de João capítulo 4, versículo 8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a tua Bíblia continua dizendo lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e daqueles que o obedecem. E João 3,16, sabe o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, chamado Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que nós estamos aqui hoje, mamãe? Porque nós somos, seus filhos são porta do céu, e nós
nós queremos que você entre por um caminho chamado Jesus, que é o único caminho, que é a verdade e que é a vida. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. E hoje, Deus está dando a oportunidade para você ter algo em comum com Joquebede, com Ana e com Eunice. E o que vai assemelhar você a essas mulheres é o Deus a quem você decide servir. É o único Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que deu o seu único Filho chamado Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Fecha seus olhos. O mesmo Deus que essas mães que eu mencionei serviam, é o mesmo Deus que está à nossa disposição. Os mesmos princípios que eram vividos são os mesmos princípios que nos são oferecidos. E nessa noite, Deus está dando a oportunidade para você entrar por um caminho que te garante vida eterna, alegria, paz, regozijo, salvação. E esse caminho se chama Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, você que é mamãe, você que ainda não é mamãe, você que é homem, não importa, a oportunidade é para todos. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero convidar você a fazer uma oração que pode definir a sua vida, a tua história. Se você quer esse Deus como seu Deus, repita essa oração dizendo: Deus, nesta noite eu te agradeço pela oportunidade em te conhecer, e eu abro o meu coração para te receber como meu Senhor e o meu Salvador. Muito obrigado por essa noite e pela oportunidade. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus.